O livro do profeta Ageu vai muito além da reconstrução de um templo. Ele é um chamado direto, urgente e profundamente atual. E se o nosso maior problema não for falta de fé, mas termos aprendido a viver bem, sem colocar Deus em primeiro lugar? O povo de Judá voltou do exílio, a vida recomeçou, as casas foram reconstruídas, a rotina parecia normal, mas havia algo errado. E é isso que vamos entender neste vídeo. O templo do Senhor continuava em ruínas, e ninguém parecia realmente incomodado. Então, Deus levanta um profeta, sem rodeios, sem palavras suaves, com uma mensagem que atravessa gerações. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Em outras palavras, considerem os seus caminhos. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que vai reorganizar prioridades, revelar o coração e mostrar como Deus age quando ele deixa de ser o centro. Aceita o desafio? Então, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos continuar a nossa viagem no tempo e na história da fé judaico-cristã. Agora, pelo livro do profeta Ageu. Que bom ter você aqui, vamos aprender juntos. Já se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. O livro de Ageu se passa por volta de 520 a.C. O povo já havia retornado do exílio babilônico. O templo foi destruído em 586 a.C. e a reconstrução havia simplesmente parado. Não por falta de tempo, não por falta de recursos, mas por prioridades invertidas. Ageu não fala com um povo em miséria absoluta. Ele fala com um povo confortável, mas espiritualmente distante. E é aqui que a mensagem começa a confrontar. Ageu expõe o discurso do povo. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mas, curiosamente, o tempo havia chegado para cuidar das próprias casas. Então, Deus faz uma pergunta simples e devastadora. Porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? E o Senhor continua falando por meio do profeta. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestem-se, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Em outras palavras, vocês plantam muito e colhem pouco. Trabalham, mas o resultado escorre pelos dedos. Não era azar, não era crise econômica, era desalinhamento espiritual. Deus não estava ausente, Deus estava chamando o povo de volta. E quando Zorobabel, Josué e o povo obedecem, Deus declara: eu sou convosco. A reconstrução começa, mas toda a obediência nos conduz a um novo nível de prova. O templo começa a ser erguido, as pedras voltam ao lugar, o trabalho avança. Mas nem todos estavam felizes. Alguns olham e se entristecem. E é nesse contexto que Deus fala novamente, e a sua palavra muda tudo. Não para interromper a obra, mas para confrontar o coração. Você já olhou para o que Deus está fazendo hoje e pensou? Isso não é como antes. Os anciãos olham para o novo templo, lembram do templo de Salomão, da glória passada. Mas Deus não nega que a estrutura é menor. Ele revela algo muito maior. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Não por causa do ouro, não por causa da aparência. Porque minha é a prata,
Meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O problema nunca foi recurso, sempre foi o coração. Deus não está preso ao passado. Ele constrói o futuro com obediência no presente. Mas essa promessa levanta uma questão inevitável. Como um povo espiritualmente contaminado pode experimentar a presença de um Deus santo? Antes de falar de bênção, Deus decide tratar o coração. E se o atraso da bênção não for rejeição, mas um chamado ao arrependimento? Ageu faz uma pergunta sobre pureza. A resposta é clara. A impureza contamina fácil, a santidade não. Era possível tocar nas coisas santas com um coração ainda desalinhado. Então, Deus declara: considerem desde o dia em que foi fundado o templo do Senhor. Desde esse dia vos abençoarei. Não porque tudo está perfeito, mas porque o coração mudou. A obediência não apaga o passado, mas abre o futuro que Deus preparou. E quando Deus trata o povo, ele se volta para um homem específico, porque por trás da reconstrução do templo havia um plano muito maior em andamento. E se a nossa fidelidade hoje estiver ligada a algo que nós nunca veremos completo? Deus fala com Zorobabel, promete abalar reinos, derrubar poderes, mover a história e declara: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel não veria tudo acontecer, mas faria parte do plano. Da sua linhagem viria o Messias. Deus honra quem permanece fiel, mesmo quando os resultados parecem pequenos. Quando Deus volta a ser prioridade, até o que parece pequeno passa a carregar glória eterna. Ageu não denuncia idolatria explícita. Ele confronta o comodismo espiritual e a negligência do culto verdadeiro. O livro nos ensina que não se trata de templos de pedra, mas de corações alinhados com Deus. Grandes transformações começam com um chamado, continuam com obediência e se sustentam na fidelidade do Senhor. E então, você sabia? Agora que você já viu esse panorama do livro de Ageu, eu te convido a fazer a leitura completa deste pequeno, mas poderoso livro. No próximo vídeo, vamos avançar para o livro do profeta Zacarias e continuar entendendo o agir de Deus em tempos difíceis. E se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, comente e compartilhe. Isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo ainda mais longe. Eu sou Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.